Salve, salve! Programa Conteúdo no ar pra você nesse finalzinho de domingo. Eu e o Thiagão, né? Tudo bem? Beleza pura? Ressaquinha de Natal, indo pro último conteúdo de 2019, Você comeu né? muito, né? Com certeza, aqui o tamanho da barriga. E hoje, o último programa do ano, tem muita coisa legal. Muito está se falando em relação à alimentação, agrotóxico, não sei o que. A gente vai bater um papo sobre isso hoje. É verdade, o que a gente come, como vai ser o nosso futuro. Olha só que lugar bacana, tudo verde. Será que é importante o agrônomo para nós, cuidando da natureza, cuidando dos nossos alimentos? Então hoje é dia da gente trazer muitas curiosidades para vocês. Por exemplo, será que a água vai acabar? Nós vamos morrer de sede, Clécio Ramos? É uma pergunta que muita gente se faz, né? Você que está aí assistindo, é contra ou a favor o agrotóxico? Se você é contra ou a favor, por quê? Você entende sobre isso? Sabe por que você é a favor ou contra? Então são muitas coisas para a gente debater aqui hoje no programa Conteúdo com Diego e Wagner, dois agrônomos especialistas que trouxeram informações riquíssimas para vocês. Vamos lá? Vamos lá então. Programa Conteúdo a partir de agora para você. Se a gente falar para você que está assistindo aí o termo agrotóxico, você sabe defender por que você é a favor ou por que você é contra? Porque o termo agrotóxico, né? Acho que é um nome muito ruim porque dá a ideia de tóxico, de veneno, de problema, de matar meio ambiente, de adquirir um câncer a prestações. Então tem uma série de mitos e eu quero trazer para vocês inicialmente, desvendar esses tantos de mitos que existem sobre o agrotóxico. Como que é isso? Ele faz bem, ele faz mal? Então tá com vocês aí a explicação básica se o agrotóxico é necessário ou não para nós. Os produtos de controle, as principais pragas e doenças, o vulgo agrotóxico, faz-se necessário, porque senão você não consegue uma produção em alta escala. Muito se fala sobre agricultura orgânica, muito se fala sobre agricultura agroecológica, mas são agriculturas que você está num determinado nicho, não é? Você não tem escala de produção para essa produção de alimentos que a atual população brasileira e a atual população mundial requer. Agrotóxico é muito mais um termo pejorativo do sistema, porque na realidade são remédios utilizados para o controle de determinadas pragas e determinadas doenças da cultura. Para todo remédio existe sua prescrição, existe o efeito colateral, existe a recomendação, existe um médico recomendando para tal paciente, se necessário, volta a tomar de novo tantas horas, de tantas em tantas horas. O mesmo pensamento é para o agrotóxico, que eu também acho um termo pejorativo. O termo correto seria defensivo agrícola. Porque você tem culturas diferentes, soja, milho, feijão, maçã, beterraba, toda cultura, tudo que a gente se alimenta vai ter um determinado cuidado, um determinado manejo, e durante o ciclo de vida dela, ela vai precisar de algum médico, vai precisar de alguém para recomendar algum remédio porque ela vai estar doente, vai precisar de um agrônomo para recomendar alguma coisa que vai ter um inseto atacando ela e atrapalhando a vida dela. Talvez ela nem chegue no final da vida dela e entrega uma produção, entrega um fruto, porque não foi bem cuidado. Então todo esse termo atrapalha, na verdade, a cultura, fica uma má informação em cima de uma coisa que é simples. Se recomendado dentro da prescrição, dentro do que fala na bula, o produto auxilia e só traz ganho, tanto para a cultura, tanto para o consumidor. Esses produtos, para serem liberados, eles passam por crivos ambientais, sanitários, e não sanitários só para a cultura, para humano, para consumo humano, e de registro. Aí que é registrado. Se não passa em algum desses, não é registrado. Há possibilidade de você ter o alimento sem utilizar nenhum tipo de agrotóxico? Dá para ter isso? Ou é muito difícil nos dias de hoje? Isso você fala a larga escala, né? A nível, para falar de bilhões de pessoas comendo alimentos sem agrotóxicos, né? Não é só aquela né? quantidade menor de alimentos que algumas pessoas hoje se vendem, mas o cara na casa dele faz um pouquinho. Em larga escala, dá para fazer isso? Muito difícil. Eu vejo na minha concepção de agrônomo, muito difícil você ter essa produção sem uso de produtos de controle. Se eu tenho uma área lá, 1 hectare, que é mais ou menos do tamanho de um campo de futebol, com a produção sem defensivos agrícolas, de 100% da minha área, eu vou ter um aproveitamento no final, uma produção
não de 100%, porque eu vou perder muito durante o ciclo da cultura, porque eu vou ter que conviver com a maior perda, já que eu não vou estar fazendo um manejo em cima tão eficiente quanto a que tem produto. Então, de uma área de 1 hectare, eu vou perder um volume dela. E se eu preciso aumentar, já que eu vou conviver com essa perda, eu preciso de aumentar em escala, eu vou ter que aumentar muito mais a área de produção nessa condição do que numa que tem o defensivo. Ou seja, eu preciso de muito menos área, destruir muito menos floresta, eu consigo produzir em menos área onde tem o defensivo do que onde não tem, a mesma quantidade. E em qualitativo também, seguindo as prescrições e o que se fala na bula, a qualidade do produto que foi utilizado o defensivo é de excelente qualidade também. A gente está percebendo aqui nas respostas de vocês que muito desse problema, que é a relação das pessoas com o agrotóxico, é o nome. Sim. Aí eu queria saber por que batizaram com esse nome, como que esse nome foi criado, como que esse nome pegou, porque parece que ele é um dos grandes problemas para as pessoas aceitarem a ideia do agrotóxico no mercado de vocês, no alimento, nas plantações. Então como é que esse nome pegou e ficou tão forte? E por que não existe um movimento para se mudar esse nome, já que ele pode causar essa série de problemas, essa série de preconceitos, de resistências? Olha, esse termo agrotóxico foi cunhado pelo pesquisador Ademar Pascoal, se não me falha a memória, em 1977, numa reunião na Exalc, em Piracicaba, no grupo de zoologia. Então, dentro desse conceito, eles procuraram obter uma palavra que, etimologicamente, ela contemplasse toda a gama de controle, que o nome ele especificasse controle de pragas, controle de pragas, de doenças e de plantas daninhas. E dentro desse contexto, o agrotóxico foi a palavra que mais se aproximou deste alvo que era pretendido. Então o termo ficou mais substanciado em cima de agrotóxico, mas esse nome ele carrega em si um bojo de grandes problemas, de doenças cancerígenas, provocando câncer, outras intoxicações de grande repercussão. Então fez com que esse nome ficasse assim um tanto quanto mal visto pela população de uma forma geral. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que aconteceu na minha vida, na minha infância. Tinha um pezinho de goiaba. Esse pé de goiaba, quando dava um bichinho da goiaba lá numa goiaba, sempre pegava nela toda. Era mais ou menos isso então, né? E a pergunta seria o seguinte: quando dá esse bichinho da goiaba, eu corto e tiro só aquele bicho, eu posso comer? Ou quando acontece isso, ele infecta todo o alimento, não posso comer, não posso pegar esse alimento? O bicho da goiaba nada mais é do que uma larva, que uma mosca furou a fruta e colocou o ovo dentro da fruta. E ela, para o seu desenvolvimento, ela vai ter que se alimentar. Isso nada mais é do que proteína, não tem problema nenhum. Você retirou aquele bicho, se você pode comer normal. Mesmo que passeado no meio dela toda ali. Não tem, ele vai formar galerias lá dentro e se a mosca botou mais de um ovo, vai ter vários bichos lá dentro. Mas do ponto de vista de comida, de você ingerir aquele, problema nenhum tem. Tem o problema assim da estética, não fica um fruto prazeroso de você ver. O agrotóxico, ele surgiu porque aumentou a demanda de consumo do homem, porque aumentou a violência contra o solo, contra a natureza. Ou seja, o agrotóxico ou defensivo, ele nasceu porque nós atrapalhamos a natureza, o meio ambiente, seja prejudicando o solo ou consumindo demais as frutas, os legumes. Como que surgiu? Por que surgiu o agrotóxico? Desde que o homem é homem, ele tenta produzir alimento sem ter que correr risco, sem ter que ir para fora caçar. Ele queria produzir dentro de uma área que ele cultivava. O volume de gente vai aumentando, ele precisa produzir mais na mesma área, senão ele tem que sempre
agregar uma área maior para produzir. E aí vai se descobrindo métodos, técnicas de produção que melhoram aquilo ali. Normalmente as técnicas de produção bem-vindas, bem associadas, que trazem mais produção a longo prazo, são as mais equilibradas, ecologicamente falando. Esse produto ele é de origem bélica, ele foi utilizado muito na Primeira Guerra Mundial. E após a Primeira Guerra Mundial é que se voltou para as fábricas que produziam esses produtos, se voltaram para o lado da agricultura. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, acho que é uma dúvida minha, eu acho que boa parte das pessoas já depararam com isso nas estradas da vida. Você está passando lá, você vê um animal que acabou de ser acidentado morrendo. Esse alimento ele pode ser consumido, porque muitas pessoas fazem isso, né? Pega lá e leva para casa. Você não vai ter nenhum certificado que é um produto fitossanitário de origem boa, porque não foi abatido da forma correta e tal. Provavelmente se você pensar em consumi-lo logo, não vai ter problema. Mas não é o recomendado, não é indicado de forma nenhuma, vai comprar produto que tem selo de qualidade, tudo. É disso que a gente sempre vem falando. O defensivo, o agrotóxico, ele, quando recomendado dentro da bula, dentro da recomendação técnica, consultado por um agrônomo determinado, ele vai fazer a recomendação da forma que é registrado, que é liberado, que se passou um crivo imenso de controle para falar dessa forma, se bem utilizado, ele é benéfico. Hoje, no Brasil, para você ter comércio de produtos de origem animal, ele tem que ter passado por uma inspeção num veterinário, ele tem que ser abatido num frigorífico que tenha a inspeção de um veterinário. Então, baseado nisso, eu acho que foi abatido. Você não tem a origem daquele animal, eu acho meio arriscado você consumir. Isso é diferente de você, dentro da sua propriedade, abater um suíno ou abater um boi para o seu consumo, porque lá você sabe as condições que está aquele animal. Então, são coisas bem diferentes. É possível, quando se fala de solo, de desmatamento, que realmente, dentro das regras da natureza, do ecossistema, é possível realmente derrubar aquele tanto de mato que está derrubando lá na Amazônia, ou existem regras do ponto de vista de cuidar de um solo, da natureza, para fazer o desmatamento? Porque isso, eu sei que tem muitas questões envolvidas nisso, de economia, de política e outros assuntos, mas do ponto de vista do desmatamento, para as pessoas que pensam em desmatar, principalmente na Amazônia, mas em outros lugares do Brasil também, quais os riscos de você desmatar assim demais, muito rápido? Existe risco ou é perfeitamente possível de ser feito isso? O Brasil não precisa mais desmatar nenhum hectare para aumentar e ser líder mundial de produção de grãos. Se o Brasil hoje ocupar a metade das áreas de pastagem degradadas que nós temos, dá para a gente produzir quase que o dobro de alimentos que nós produzimos hoje, talvez até 3 vezes mais. Aliado a isso, você vai me falar, Wagner, mas tem o boi. Sim, tem o boi. E ainda se aumenta ainda, aí nós não vamos falar mais na produção e vamos falar na colheita de carne. Por quê? Porque você pode trabalhar dentro de um sistema de integração lavoura-pecuária, onde você estará consorciando a produção do grão, consorciado com o capim, que posteriormente será utilizado pelo gado para a produção de carne. Então, dentro desse contexto da integração lavoura, pecuária, floresta, lavoura e pecuária, você minimiza essa fase de desmatamento. As regras de desmatamento nos falam que 80% de qualquer área dentro da floresta amazônica é de preservação. O produtor que adquirir uma propriedade rural dentro da floresta amazônica legal, dentro da Amazônia legal, dentro dessa área, o que acontece? Você não pode desmatar mais do que 20% da sua propriedade. O que nós temos hoje é um desmatamento ilegal.
não é um desmatamento criminoso. Hoje nós temos capacidade para a área já produtiva que o Brasil tem, a gente agregar em produção ela, em produtividade ela, então na mesma área produzir mais, então associar até numa melhor eficiência da utilização dos recursos, e isso inclui os defensivos também. A área que você já tem em produção, você consegue melhorar ela sem ter que desmatar, sem ter que abrir mais área, sem ter que tirar a mata nativa de um lugar e fazer e pôr uma lavoura lá dentro. Não precisa se desmatar mais para ter a mesma produção. Bom, nós estamos falando sobre terrenos, pessoas que fazem plantações. Vamos pegar aquela pessoa que está querendo fazer um investimento e comprar um imóvel para fazer uma plantação. Como que ele pode proceder para ele identificar que aquela área é uma área que dá para fazer uma plantação? Qual que é o início do trabalho dele para fazer um levantamento se aquele imóvel que ele está adquirindo dá para fazer uma plantação? A primeira coisa que a pessoa tem que olhar é fazer uma coisa básica, que é fazer uma análise de solo. Porque dentro de uma análise de solo, ele vai ter um mínimo, ele vai ver um raio-x mínimo daquela área, quanto que ele tem dos principais nutrientes dentro daquela determinada área, quanto que tem dos principais nutrientes, macro e micronutrientes, e qual que é a composição granulométrica daquela, se ela tem argilosa, se ela é arenosa. Então, dentro desse escopo, ou dentro dessa situação, dessa área, dá para ele prever quais os investimentos que ele vai ter que fazer na área para que ela se torne uma área produtiva. Olha, nós tivemos um outro problema recente e que afetou demais a sociedade brasileira e pegou todo mundo de calça curta, foi uma famosa rasteira, que foi aquele aumento da carne, que a gente ainda está passando por isso, um baita de um problema que trouxe prejuízo para muitas famílias de classe média baixa. Aí a questão que eu quero ver com vocês é o seguinte: a gente tem que se preparar no bolso, financeiramente, para uma outra rasteira desse tipo, com animais e com vegetais, ou seja, se houver uma crise em outros países, no qual o Brasil, que é fornecedor de carne ou de vegetais e vai priorizar o lucro e deixar aqui para a população o produto mais caro. Existem outros produtos que a gente deve se preocupar se isso acontecer igual aconteceu com a China, de haver uma maior procura, uma maior compra de carne e obviamente a gente ser mais castigado pagando mais caro pelo mesmo produto. Nós sempre vamos estar à mercê do clima. As lavouras do Brasil, a maior parte dela não é em ambiente controlado, é a céu aberto. Então, se houver um problema climático e afetar a produção, vai ter falta de produção, escassez e vai ter aumento de preço para todas. O que a gente vê hoje nós temos oportunidade de carne de boi, carne de porco, frango, vários vegetais diferentes. Então, nós temos opções para quando um tiver um preço exacerbado, um pouco maior, a gente buscar outro. A China, até pouco tempo atrás, não tinha esse consumo tanto de animal, de carne de bovina. E ela vem aumentando, ela vem se estruturando para aumentar. Só que ela é um consumidor imenso. Ela sempre vai consumir muito. Então, a gente tem que se preparar em diversificar a produção e nós, como consumidores, diversificar o consumo também. Toda semana sai o preço da batata, do tomate, da cebola que subiu. A dona de casa sabe que aquele mês lá não dá para comprar, não é época de uva. Não vai comprar uva porque está caro, mas tem época que é de uva que a uva está barata. Assim mesmo com a proteína animal. Vai ter uma época que a carne bovina vai estar mais cara, que aí a gente vai comer mais suíno, que o peixe vai estar mais barato. É assim. E a agricultura ela é influenciada, em grande parte também, pela cotação do dólar. Por que ela é influenciada? Porque a matéria-prima é cotada em dólar. Então, não é somente quando tem uma explosão do consumo na China que nós estamos sujeitos a esses aumentos esporádicos, essa flutuação desproporcionais dentro da nossa cadeia de consumo. Nós somos o terceiro maior produtor agrícola mundial. A gente fica atrás dos Estados Unidos e União Europeia. Há possibilidade, com todas essas dificuldades, do nosso país ser considerado um dia
o primeiro lugar, chegar em primeiro lugar? Eu Você acha vejo, que tem muita coisa para resolver? Eu acho que é meio complicado chegar aí. eu acho que o Brasil chegar em primeiro lugar não é uma utopia, é um fato que você pode. O que atrapalha o Brasil chegar em primeiro, alcançar esses níveis de produção, chama-se custo Brasil, que é uma coisa que a gente não vai entrar nesse papo, porque são muitas coisas que influenciam esse custo Brasil. Então, é uma carga tributária excessiva, é um punhado de coisas, sem ser tributos, que influenciam no custo Brasil. E o custo Brasil é que puxa, trava um pouco a produção. Agora eu quero que vocês deem uma fórmula caseira, porque tem muita gente que está assistindo que vai para o supermercado, vai para o hortifruti e é um pouco desconfiado daqueles produtos, né? Daquelas verduras, daqueles legumes, não sabe o tanto de defensivo que foi colocado ali naqueles produtos e fica sempre ressabiado. Então, para quem tem aversão a ir buscar frutas e legumes nos mercados, na sociedade e quer fazer a sua produção própria, a sua horta, qual que é o tutorial aí para as pessoas produzirem por conta própria e ficarem livres desse medo aí de defensivos? Cuide bem, olhe sempre, adubo e o sol faz muito bem para a planta. É básico para qualquer cultura, tem que ter sol, terra boa, adubo e muito bem cuidado. Aproveitando então esse tutorial do Thiago, o que cada um de nós, cada um que está em casa agora, pode fazer para preservar essas terras, essas nossas áreas, para as próximas gerações, para a gente continuar tendo bons alimentos? Nós temos que ter um sistema de plantio direto, um sistema de plantio em que a gente preserve o máximo possível a estrutura física do nosso solo, que a gente não tenha a degradação do solo, que a gente não tenha erosão, que a gente não provoque a erosão e essa erosão vá parar, o nosso solo vá parar dentro do rio. Então esse seria o primeiro passo, fazer uma conservação de solo. O próximo passo seria a gente trabalhar a recomendação certa do produto que a gente quer, da cultivar que a gente quer plantar. Olha, a gente sabe como que a tecnologia influenciou a sociedade, inclusive do ponto de vista do mercado profissional. Seja criando profissões como alguém do TI, como um motorista de Uber, entre outras, ou redefinindo profissões já tradicionais, como na advocacia, como na medicina. Eu queria saber, na área de vocês, de uma forma geral, como que a tecnologia impactou a área de vocês. Se vocês pudessem citar alguns exemplos de que a tecnologia fez para impactar a área de vocês. A tecnologia vem somando em tudo, tantos sistemas computacionais, algoritmos para ajudar a criar um padrão para a gente monitorar melhor uma certa doença, ou até mesmo climáticos, clima-tempo, essas previsões climatológicas sendo mais assertivas. Isso tudo corrobora para a gente melhor produzir, com melhor eficiência, porque a gente sempre depende de uma avaliação, de uma medição. Seja drone, mas já tem para a agricultura, tem tudo. E mecanizações também, tecnologias dentro da mecanização também, tratores de alto potencial, com melhor funcionamento, menos erro, diminuindo muito o erro humano também no processo. Hoje você já tem institutos climatológicos que te dão previsão de tempo para 15 dias, que você tem dados climatológicos de 20, 30, 40 anos, o que reflete o padrão do clima dentro daquela área em que o produtor tem a sua área. Hoje você tem dentro dessa área já equipamentos, e aí vamos falar software, que você trabalha a sua área jogando a quantidade adequada de adubo ou de defensivo ou de produto de controle adequado àquele talhão, àquela área que você está trabalhando. Hoje nós já temos drones capazes de carregar 200 litros de água. Qual é a área que o agrônomo atua? Até que área que ele pode atuar? Em quais
momentos que ele atua dentro dessa cadeia que a gente está falando? Ele atua desde da escolha da área até na colheita final do produto. E aí você passa por aplicações, pelo plantio, por monitoramento de pragas, manejo de solo, manejo de adubação, manejo de inseticidas, manejo de fungicidas, tudo é um contexto. E tem agrônomos que são especializados em comercialização. Sim. Tem Então, agrônomos que desde são... de dentro a fora da porteira, né? Então, Não tem um limite. não tem, o agrônomo ele não tem assim um engessamento. E existe uma teoria aí que o ser humano já está criando uma tecnologia para poder utilizar a água do mar nas plantações, para consumo, ou seja, tirar o sal da água e os outros componentes dela e a gente poder tirar proveito dessa água, tanto na plantação quanto no consumo. Eu quero saber se isso é verdade ou se esse é mito ou um meio termo. Como é que funciona isso? É verdade. É verdade? É verdade. 100% verdade? 100%. Você pode, através de osmose reversa, você pode retirar o índice de salinidade da água do mar. São verdadeiras indústrias que se instalam ao longo da costa de um país e você retira, bombeia a água do mar, passa por esses filtros de osmose reversa e você retira a salinidade da água. Não fica uma água 100% doce que nem a gente está acostumado de tomar, mas é uma água já quase sem sal nenhum, então ela é plenamente consumível. Isso é fácil de você visualizar. Israel usa esse princípio. Eles trabalham com osmose reversa. Eles não têm água, eles só têm o Jordão e a água que eles têm do Jordão é mais só para beber, para consumo humano e já não está dando mais. Então eles têm água de reuso. O que é água de reuso? São o esgoto, tanto o esgoto que sai da sua casa, ele passa por um sistema de tratamento e vai parar dentro das lavouras, no sistema de gotejo, na irrigação. E a água do mar também está sendo utilizada para a irrigação em diversos países. Essa informação é um sinal verde para o desperdício, para a despreocupação com água, faz esse esclarecimento também. Não exclui a outra. Uma coisa independe da outra. O problema é que a nossa água doce é finita. A população tem que ter consciência de que o desperdício vai fazer falta. E essa água é a mais valiosa, entendeu? Então esse processo de conscientização por pessoa mesmo. Cada casa tem que ter essa noção. Você lavou uma roupa, vai jogar água fora, você pode usar para lavar o chão. Você tem todo como processar isso melhor. Então é saber conscientizar e saber que a água potável é a mais valiosa e essa tem que ser cuidada. Isso é um tesouro a ser cuidado. Então agora nós vamos para o nosso encerramento final, um desafio. Eu e o Clécio somos um time, vocês dois são outro time agora. São 7 perguntas de verdadeiro ou falso. Vamos ver se vocês conhecem bem Goiás, tá? E esse desafio tem que valer prenda, tá? Prendas proporcionais. Então como é que funciona? Se nessas 7 perguntas vocês acertarem mais do que errarem, a gente vai fazer um post admitindo que a gente perdeu para vocês no nosso Instagram. Agora, se for o contrário, se vocês errarem mais do que acertarem, já que a carne está valendo tanto, vocês vão ter que pagar um almoço de rodízio numa churrascaria para nossa equipe aqui. Clécio, eu e toda a equipe aqui vamos ser bancados aqui numa churrascaria por vocês dois, combinado? O território total aqui do estado de Goiás, ele não chega a 500 mil de quilômetros quadrados. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Eu acho que é falso, essa afirmação sua. Falso? É. Ela é verdadeira. Goiânia é a cidade mais populosa do Centro-Oeste. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Você está contando Brasília? Sim. Falso. É falso. A UFG e a PUC se instalaram em Goiânia na década de 50. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Você tem medo?
Não, tá É só uma churrascaria, gente. É, ué, só isso. E aproveitando que eles vão ajudar a pagar, então não tem erro, não. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? É, verdadeiro. Falso. O eixo Anhanguera foi implantado em Goiânia na década de 80. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Falso também. Falso. Vai com ele? Vai Vou novo. com ele. É mais Falso. novo. Falso também. Goiânia está construindo um VLT e não um BRT. É verdadeiro ou é falso? É falso. Está construindo então um BRT. Certo. Goiânia é a cidade fora da Europa com o maior número de acácias no mundo. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeira. Então é verdadeiro. Então nós estamos ajudando 2 agrônomos a entender que sim, Goiânia, fora da Europa, é a maior. É verdadeiro. O monumento Três Raças é construído na Praça Cívica. Na verdade, chama Monumento à Goiânia. É verdadeiro ou é falso? Falso. Falso. Verdadeiro, então. Agora é oficial. Acabou o último programa conteúdo de 2019, né não, Cláudio Ramos? Foi-se embora o ano, Foi-se hein? embora o ano. Fechamos com chave de ouro, uma aula aqui com o Diego e com o Wagner sobre muito mais do que agronomia, sobre a natureza, sobre a nossa saúde, sobre o nosso futuro. Então, uma gratidão muito grande a eles que estiveram aqui conosco e a gratidão maior é para você que nos assiste todo domingo na Fonte TV ou também na internet. Falando em internet, o Clécio Ramos vai dar para vocês agora todos os nossos canais oficiais para que vocês estejam conectados conosco na internet. Vai lá, Clécio Ramos. Olha só, para você curtir esse programa aqui, assistir ele novamente ou compartilhar com alguém, está lá disponível lá no nosso canal do YouTube, Programa Conteúdo. Tá passando aqui embaixo aqui para você. Temos também a nossa fanpage, para você acompanhar o nosso dia a dia também do Programa Conteúdo GO, está aqui embaixo. E também o nosso Instagram, lógico que nós estamos no Instagram, Programa Conteúdo. Vai lá, curta, compartilhe, vai ser muito bacana estar pertinho de você. Vamos embora, né? Chega por hoje. Agora só em 2020, Só no programa ano que Conteúdo, vem. viu? Feliz ano novo para vocês, viu? Um abraço. Até mais, tchau, tchau.